O sonho desse rei tem tudo a ver com a sua vida e com o futuro da humanidade. Quer saber como? Então continue conosco até o final desse vídeo. Para começar com nossa explicação, iremos contextualizar a história para o melhor compreendimento. Nossa história começa no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém e a capturou. Ele selecionou jovens israelitas nobres e talentosos, entre os quais estavam Daniel e seus amigos, para serem trazidos para a Babilônia. O objetivo era educá-los e treiná-los para servirem ao rei na corte babilônica. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Daniel e seus amigos foram sujeitos a um programa de 3 anos, durante o qual receberam alimentação da mesa do rei, o que incluía alimentos que iam contra as leis alimentares judaicas. Mas, Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar com a comida e vinho do rei, mantendo sua fidelidade aos mandamentos de Deus. Daniel propôs ao chefe dos eunucos uma dieta à base de legumes e água, pedindo para serem testados por 10 dias. Ao final desse período, eles estavam 10 vezes mais saudáveis e mais robustos do que os outros jovens que se alimentaram da mesa do rei. Como resultado, o chefe dos eunucos permitiu que Daniel e seus amigos continuassem com a dieta proposta. Além de sua saúde física, Deus abençoou Daniel e seus amigos com sabedoria, conhecimento e habilidades especiais. Quando foram apresentados ao rei Nabucodonosor, eles se destacaram entre os outros jovens, tornando-se conselheiros valiosos na corte babilônica. Até que um dia, no 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. E por que ele ficou tão perturbado? Pois na cultura dos caldeus, quando eles tinham um sonho, é porque os deuses estavam falando com eles, e se eles não lembrassem do sonho, era porque os deuses estavam de certa forma decepcionados com eles. Por isso ele ficou tão preocupado e convocou seus sábios, astrólogos, feiticeiros e magos para não apenas interpretar o sonho, mas também lembrar qual era o sonho em si. O que o rei está pedindo é difícil demais, ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Lembre-se que neste momento, Daniel e seus amigos já faziam parte dos sábios da Babilônia. Então, ao saber deste decreto, Daniel foi falar com o rei para pedir tempo, pois ele interpretaria o sonho e diria qual foi o sonho. E após clamar a Deus por auxílio junto com seus amigos, foi-lhe dado à noite tanto o sonho quanto sua interpretação. E Daniel louvou a Deus. Daniel respondeu: nenhum sábio, nem encantador, nem mago, nem adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Vejam o grande testemunho que esse jovem deu, na maior corte do mundo, na presença do maior monarca da época. Mas, afinal de contas, qual foi o sonho do rei? Veja o que diz Daniel capítulo 2 versículo 31 em diante. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava em pé uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze,
A prata e o ouro foram despedaçados e se tornaram como palha das eiras durante o verão, que é levada pelo vento sem deixar nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu a terra toda. O rei imediatamente se lembrou do sonho que teve, mas ainda faltava a interpretação. E esta lhe foi dada logo em seguida. Foi este o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu a ti reino, poder, força e glória. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, surgirá outro reino, inferior ao teu. Em seguida, surgirá um terceiro reino, de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, como o ferro despedaça tudo, assim ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim esse reino será em parte forte e em parte frágil. Como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Apesar do rei ter ficado muito feliz com a revelação do sonho e da interpretação, ele recebeu uma notícia que não gostou. Que notícia é essa? A notícia de que o reino dele seria substituído por outro. O Império Neobabilônico teve sua ascensão em 605 AC e durou até 539 AC, perdurando até os dias do reinado do neto de Nabucodonosor, Belsazar. O reino que veio após Babilônia no dia 13 de outubro de 539 AC e perdurou até 331 AC foi o reino Medo-Persa comandado por Ciro. Um reino inferior à Babilônia assim como a prata é inferior ao ouro. Até o surgimento de Alexandre, o Grande no ano de 331 AC, com o Império Greco-Macedônio, onde promoveu diversas campanhas militares, até que na Batalha de Gaugamela, consegue derrotar a Medo-Pérsia, tornando assim, a Grécia, o terceiro reino da estátua, até o ano 168 AC. Com a morte de Alexandre, o Grande, seu reino fora dividido entre seus generais, o que acabou por enfraquecer o reino. Isso abriu brecha para que os romanos começassem a atacar, até que por fim, os romanos assumem o quarto grande governo no ano de 168 AC até 476 d.C. Já citamos 4 reinos, mas qual foi o império mundial que derrotou Roma? Para quem Roma perdeu o seu poder? O historiador Edward Gibbon descreve em um dos seus livros as 10 nações bárbaras que conquistaram e dividiram o Império Romano, quando caiu Rômulo Augusto, o último imperador de Roma. Roma foi minada em sua base, por 10 tribos bárbaras. E essas 10 tribos bárbaras organizaram a Europa. Veja: Alamos, Alemanha; Francos, França; Burgundos, Suíça; Suevos, Portugal; Visigodos, Espanha; Saxões, Inglaterra; Lombardos, Itália; Vândalos, Ostrogodos e Érulos, extintos. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. O que a Bíblia nos diz? Que nos desses reis, se Europa moderna, Cristo suscitará seu reino. Este é o significado da visão da pedra que foi cortada de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O sonho é verdadeiro, e a interpretação é fiel. Você percebe que nós estamos vivendo nos dias do pé da estátua? Percebe como os acontecimentos da história estão alinhados com a profecia bíblica? Todos os grandes reinos passaram. Agora só resta o nosso, para que possa surgir um novo reino universal e eterno, o de Cristo. E nós somos convidados a ser cidadãos desse reino. O que fazer para poder entrar?
aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver.